Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. No episódio de hoje eu vou falar sobre In the Tall Grass, ou no título em português, Campo do Medo. E não podia ser mais genérico esse título, né? Campo do Medo. Eu acho que eu lembro de uns 200 filmes dos anos 80 que daria pra gente encaixar esse título, inclusive o próprio Colheita Maldita do Stephen King, mas eu prefiro o título original, In the Tall Grass. O filme é baseado numa obra que o Stephen King escreveu com o filho dele, o Joe Hill. Foi adaptado por um longa-metragem. Acredito que é a nova tendência do momento. A Netflix todo ano traz, no final do ano, uma adaptação de uma obra literária do gênero fantástico, terror, fantasia, ficção. A gente teve em 2017 O Jogo Perigoso e 1922, do próprio Stephen King. E o ano passado a gente teve Bird Box, Caixa de Pássaros, que não é do Stephen King, mas é mais ou menos um gênero parecido. A gente vive mais uma vez a Stephen King mania. Eu acho que toda década, desde que ele começou a escrever, desde os anos 70, o Stephen King tem alguns anos que ele se destaca. O cinema viveu a Stephen King mania nos anos 80. Nos anos 90 ele chegou a produzir roteiros para filmes que não foram baseados em nenhum livro. E agora a gente vive a nova Stephen King mania. Tivemos a conclusão da saga It, A Coisa. Tivemos Cemitério Maldito, o remake de Cemitério Maldito. Tivemos aí Jogo Perigoso, que eu já citei, o próprio 1922. Diversos filmes, Torre Negra. Muitos estão se encaminhando ainda para virarem filmes. E a Netflix adaptou In the Tall Grass. A obra é uma mistura de Colheita Maldita com Viagem no Tempo, João e Maria e com aquele filme Ruínas. Conta a história de dois irmãos, casal de irmãos, que ao pararem numa estrada deserta, escutam uma criança chamando de dentro do mato que tem no acostamento. Um enorme campo com um mato bastante alto e a criança aparentemente está perdida. Eles entram para tentar ajudar essa criança, mas acabam não conseguindo encontrar o caminho de volta para a estrada. O filme conta no elenco com um grupo de nobres desconhecidos. Eu realmente não conheço ninguém naquele filme ali, com exceção do Patrick Wilson. Patrick Wilson que está se especializando em produções do gênero de terror suspense, por exemplo, Invocação do Mal, Sobrenatural. E por algum motivo, assim como aconteceu em Invocação do Mal 2, nesse filme ele mostra suas habilidades como músico, como cantor, porque... Enfim, porque sim, não sei por qual motivo, se tem no contrato dele alguma coisa assim, mas ele, novamente, demonstra os seus dotes musicais. E, olha, vou dizer que ele canta muito bem. No Invocação do Mal 2, a gente tem ele fazendo uma interpretação, uma imitação do Elvis, e ficou muito bacana, muito engraçado. Ele meio que quebra o tom pesado do filme. O filme é dirigido pelo Vincenzo Natali, que é o diretor do Cubo. E Cubo é uma das minhas obras favoritas de suspense e ficção científica. Uma das minhas obras favoritas de filme de perrengue. Como eu já havia comentado antes aqui no canal, o filme de perrengue é aquele tipo de filme que mostra uma ou mais pessoas presas num local, tendo que fazer alguma coisa para escapar dali. A situação que se mostra ao redor deixa eles presos ali dentro. Pode ser um animal assassino, pode ser algo sobrenatural, pode ser, sei lá, uma armadilha. E eles têm que fazer alguma coisa para conseguir escapar. Um dia eu ainda quero fazer um top 10 filmes de perrengue. Eu acho que é uma lista que vai render bastante assunto bacana pro canal. O Vincenzo Natali traz alguns aspectos para a produção que a gente viu em Cubo. Essa ideia também dos personagens estarem presos, dessa relação entre um personagem e o outro, um se virando contra o outro. E a gente viu isso muito forte em Cubo, que foi a primeira obra dele. E eu lamento que ele não seguiu por aquele mesmo caminho de Cubo. Eu sempre esperei obras tão boas quanto Cubo, vindas dele, ou algo que expandisse o universo da obra. E infelizmente, Cubo 2, Hipercubo e Cubo 0 não são lá essas coisas. Eu sei que muita gente não curte filmes sem explicação, mas eles são meio que uma moda do momento. O próprio Caixa de Pássaros é um filme que termina sem explicar muito bem o que aconteceu, o que são aquelas criaturas e por que elas existem. Muita gente que eu conheço, inclusive muitos amigos e amigas minhas, não gostam desse tipo de obra. Eles dizem que, pô, mas se aconteceu ali, se o roteiro colocou essa situação, o roteiro tem que me dizer o que vai acontecer, da onde que vieram aquelas criaturas, da onde que veio aquela situação toda. Eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu gosto muito de obras que não se explicam, que deixam essa explicação justamente pro espectador. Cubo, o já citado Cubo do Vincenzo Natali, é uma obra assim, que no final das contas a gente não sabe muito bem quem começou aquilo ali, se aquilo ali é uma prisão, se aquilo ali é o inferno, se aquilo ali é o outro mundo. E aqui em The Tall Grass acontece a mesma coisa. Tem um vislumbre de uma rocha enorme, que parece um meteorito, que dá a entender que ela causou tudo aquilo ali ao redor, transformou aquele campo nesse campo interdimensional, mas não fica 100% explicado, né? E eu acho muito bacana isso. Eu acho que dá um toque bem diferente para a obra e que faz a gente ficar pensando na obra depois, por que aquilo ali aconteceu daquele jeito, e aqui acontece exatamente isso. Eu tô gostando bastante do desempenho do John Hill como escritor. Eu acho que se ele continuar nesse caminho, ele vai conseguir substituir muito bem o pai dele, porque o Stephen King tá velho pra caramba, né? Então uma hora aí vai acabar inevitavelmente morrendo,
e a gente vai ficar de repente órfão de um grande escritor de suspense e terror. E eu acho que o Joe Hill vai ser um cara que vai conseguir substituir muito bem o pai. Outra obra dele que eu já tinha visto trazida às telas é o Amaldiçoado, Horns, com o Daniel Radcliffe, e justamente dirigido pelo Alexandre Aja, que foi o diretor de Predadores Assassinos. E eu recomendo aí pra todo mundo Horns, Amaldiçoado. É um filme bem interessante, não chega a ser um filme de terror, ele é quase que uma fantasia moderna. Mas no vídeo de hoje o que eu quero realmente recomendar para vocês é In the Tall Grass. O filme está disponível aí no catálogo da Netflix, vale muito a pena, e depois deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre essa obra. Por enquanto é isso então, pessoal. Forte abraço a todos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e dar uma força aí pra gente crescer cada vez mais. Valeu, abraço.